Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos começando mais um trimestre abençoado, um trimestre em que nós iremos estudar lições profundas no livro de Ezequiel. O tema de nossa lição é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E eu tenho certeza que serão lições profundas que irão impactar a sua vida. Antes de nossa aula começar nesse novo trimestre, nós queremos fazer um convite muito especial para você. Se inscreva aqui em nosso canal e não perca nenhuma de nossas novidades. Clique no botão inscrever-se, ative a opção todas, ative o sininho e fique por dentro de toda a nossa programação semanal. Além disso, pegue o link de nossa aula e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, através de suas redes sociais, e seja um missionário. Muito obrigado pela sua participação conosco, obrigado pelo seu apoio e que em nome de Jesus essas aulas venham ser bênção em sua vida. Bem-vindo, bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda a mais um trimestre, o último trimestre do ano de 2022. E como passou rápido, não é verdade? Nesse trimestre, nós estaremos estudando uma lição muito importante, e a lição de número 1, que é no dia 2 de outubro de 2022, vai falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. A verdade prática diz: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Nós temos uma leitura bíblica em classe que está em Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 ao 21 e depois ao 27. Importantíssimo que os irmãos leiam para ter aí o embasamento necessário para a aula. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena inversão em alguns tópicos para fins didáticos. Eu vou primeiro falar do tópico 2 e, na sequência, eu falo do tópico 1. Isso porque o tópico 2 apresenta-nos a figura de Ezequiel e o tópico 1 fala sobre o livro de Ezequiel. Então, eu acredito que faz mais sentido falar primeiro sobre o profeta para depois falarmos sobre o seu livro. Muito bem. O profeta Ezequiel, ele é contemporâneo de Jeremias e contemporâneo de Daniel. Ministrou na mesma época que Jeremias, embora a arqueologia bíblica nos dê a impressão, nos oriente, de que Jeremias devia ser aproximadamente 20 anos mais velho que Ezequiel. Não há muitas informações biográficas sobre este jovem. Nós temos alguns dados extraídos da própria página sagrada. Primeiro, Ezequiel era sacerdote, era filho de um sacerdote chamado Buzi, e quando ele nasceu, seu pai deu a ele o nome de Ezequiel, que significa Deus fortalece, ou Deus fortalecerá, ou Deus é nossa fortaleza. Muito bem. Ezequiel frequentou as melhores escolas, como era de praxe para aqueles que seguiriam a carreira do sacerdócio, e aos 30 anos ele começaria a ministrar no templo. Em geral, um sacerdote ministrava dos 30 aos 50 anos. Entretanto, há uma invasão à terra, Israel é invadida pela Babilônia e Ezequiel, aos 25 anos de idade, é levado na primeira leva de cativos para a Babilônia. O rei o rei da Babilônia tira, na época, o rei de Israel, coloca Zedequias,
e ele leva para a Babilônia toda a nobreza que havia em Israel, mais os jovens pensantes. Nessa leva vai Daniel, vai Ezequiel, vai também Ananias, Azarias, Misael, que em outras versões também vão ser chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos esses jovens são encaminhados para o exílio, são levados para esse terreno, né, para essa região, para esse acampamento de refugiados, digamos assim. O rei coloca esses jovens na margem de um riacho, de um rio, na verdade, que é chamado de Rio Quebar. Ezequiel, então, é arrancado do meio de sua família, é arrancado de um futuro promissor, é arrancado de uma carreira que o aguardava, tanto religiosa quanto social, de muito prestígio, e é levado para uma terra estranha. Durante 5 anos ele fica ali às margens do rio Quebar, até que ele começa a profetizar. Com 5 anos ali naquele cativeiro, Deus o convoca para o ministério de profeta. E aí sai de cena o ministério sacerdotal que o aguardava em Jerusalém e entra em cena o ministério sacerdotal. Ezequiel contava com a idade de 30 anos quando ele começa a ministrar. O texto bíblico diz que ele estava às margens do rio Quebar quando ele vê uma nuvem de tempestade. Ao a nuvem se aproximar, ele olha para essa nuvem e ele vê 4 seres com faces diferentes, 4 seres com 4 faces. Esses seres estão com as asas estendidas. Embaixo desses seres, ele enxerga 4 rodas girando, acopladas, inclusive rodas dentro de rodas. E sobre as asas esticadas desses 4 seres, ele vê um ser majestoso, que na verdade é o próprio Deus. Ou seja, Ezequiel ele tem uma visão da chamada Kavod, ou seja, a glória de Deus. Kavod é uma palavra hebraica para glória que se refere à glória física de Deus. É quando o próprio Deus surge e se revela em sua grandeza. Ele convoca Ezequiel para a sua missão e a partir daí você vai encontrar o profeta Ezequiel agora exercendo o seu ministério entre os cativos de Israel. Muito bem, em termos biográficos, o que nós conhecemos de Ezequiel é apenas isso. Agora, sobre o seu livro, e aí sim nós estamos falando do tópico 1. Sobre o livro de Ezequiel, nós estamos falando talvez de um dos livros mais difíceis da Bíblia Sagrada. Além de uma linguagem extremamente simbólica, natural do chamado gênero apocalíptico, Ezequiel também traz um hebraico refinado. Tá? Tanto é que quando você olha para o livro de Ezequiel, você é confrontado com algumas coisas. Primeiro, nós estamos falando de um livro que pode ser compartimentado como livro de visões. Tanto é que Ezequiel também é chamado de o profeta das visões, porque é o livro que mais registra esse tipo de dom, ou de aparição, ou de revelação, através das visões. Ezequiel, ele escreve um livro que você vai encontrar uma certa divisão. Primeiramente, nós temos uma literatura profética. O que é uma literatura profética? É um texto em que encontra-se registrado profecias, tanto para aquele momento, quanto profecias para um futuro longínquo. É como se você abrisse uma janela temporal e você tivesse Ezequiel escrevendo profecias, tanto para o momento que ele vivia, para aquele povo que estava ali reunido, como também para as gerações futuras. Dentro dessa perspectiva do gênero profético, você também vai encontrar Ezequiel como um livro de gênero apocalíptico, ou seja, que fala sobre o fim dos tempos.
Você encontra algumas partes na Bíblia sobre isso. Você tem ali o livro de Ezequiel, você tem algumas partes do livro de Daniel, algumas partes dos evangelhos, mais notavelmente Mateus capítulo número 24, o próprio livro de Apocalipse. Uma literatura apocalíptica, ela é interessante porque normalmente ela se revela em uma situação de crise. É interessante observar isso. Na Bíblia Sagrada, normalmente a literatura apocalíptica ela surge num momento de tensão, de sufocamento de quem escreve. Se você pegar, por exemplo, Apocalipse, você percebe que João escreveu esta carta, né, um livro que eu chamo de carta, numa ilha penal. Ele estava preso numa ilha carcerária, que era a ilha de Patmos. Ezequiel também estava no exílio, estava largado ali, longe de sua família, quando ele tem essa visão. E é interessante que quando Ezequiel ele começa a ver a glória de Deus, você percebe que logo no começo do livro existem algumas descrições impactantes que interferem inclusive na divisão desse livro. Então, só para deixar bem claro, a primeira coisa é que nós classificamos o livro de Ezequiel como um livro de gênero profético e apocalíptico. Amém? Porque ele tanto profetiza a curto, médio e longo prazo, como ele também traz palavras referentes ao fim dos tempos. No livro de Ezequiel, você percebe alguns detalhes. Existe uma seção muito clara nesse livro. A primeira seção está até o capítulo de número 11, em que você tem ali Ezequiel vendo a glória de Deus. Há um questionamento natural quando Ezequiel vê aquela nuvem com o próprio Deus ali, que é o seguinte: o que a nuvem está fazendo na Babilônia e que não está sobre o templo em Jerusalém? Você percebe então que do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem uma visão da questão da glória de Deus e da pecaminosidade de Israel. Ezequiel, ele visualiza o templo, só que para sua tristeza, o que ele percebe são os presbíteros da igreja adorando falsos deuses, ídolos levantados no pátio do templo, as mulheres adorando um falso deus chamado Tamuz. Então você percebe que a idolatria ela havia entranhado em Israel mesmo após a invasão da Babilônia. Então Ezequiel visualiza a glória de Deus saindo do templo e indo para a Babilônia. Sai do templo porque Deus não comunga com o pecado e vai para a Babilônia porque Deus não abandona os remanescentes do seu povo. Muito bem. Logo na sequência, então, você vê agora a tríade dos alertas, dos juízos. Ezequiel, do capítulo 11 até o capítulo 33, ele vai agora dividir em três partes essa sessão. É uma sessão que eu vou subdividir em três partes. Primeiro, Deus trata de um juízo com o povo de Israel. Depois Deus trata com um juízo sobre o povo, as nações que cercavam Israel. Ele vai falar sobre a Filístia, vai falar sobre Asdod, vai falar sobre a Amon e tantas outras nações ao redor de Israel. Então é o julgamento das nações. E por fim, Ezequiel reserva uma passagem específica para falar sobre o julgamento de Jerusalém. Ou seja, você tem uma segunda sessão em que Deus trata do julgamento desses povos. Primeiro Deus trata com o julgamento da nação de Israel, depois Deus trata com o julgamento das nações ao redor de Israel, e depois Deus fala, ou seja, as nações estrangeiras, e Deus trata depois com o julgamento sobre Jerusalém. Mas além você percebeu o seguinte: a última sessão, que começa no capítulo 33, já é uma sessão de restauração. Além de ter grande parte das profecias apocalípticas, você também vê profecias de erguer, né, de esperança para as pessoas que estavam ali naquela situação de cativeiro. Ou seja, Deus promete o juízo, mas Deus também promete a restauração para Israel, se Israel se converter dos seus maus caminhos. É Ezequiel que traz a célebre expressão coração de pedra,
quando se refere ao povo de Israel. E Deus manda que os seus corações sejam convertidos de coração de pedra em corações de carne, para que experimentem o melhor de Deus. Nessa última parte do capítulo, nós temos passagens célebres, como, por exemplo, o capítulo de número 33, em que você tem 43, perdão, em que você tem a glória de Deus vindo do sul e o homem medindo com uma vara, e mede um côvado, 2 côvados, 3 côvados, né? E Ezequiel entra no rio da glória de Deus. Passagens célebres como, por exemplo, o verso 37, que fala sobre a visão do vale de ossos secos. Portanto, são visões que tendem a mostrar o retorno da glória para o templo e também falar sobre a restauração de Israel. É sobre esse livro que nós estaremos debruçando ao longo desse trimestre. Muito bem. Ainda falando de Ezequiel, e agora entrando aí no nosso tópico 3, você percebe que Deus chama Ezequiel de atalaia. Essa é uma expressão muito clara na Bíblia Sagrada quando o assunto é Ezequiel. O que é um atalaia? Um atalaia é um vigia, é um guarda, normalmente posicionado em um lugar alto que está em permanente vigilância, para comunicar ao exército e à nação caso haja algum perigo ou algo estranho acontecendo em suas fronteiras. Quando Deus vocaciona Ezequiel, Deus o vocaciona como atalaia. Mas nesse caso, qual seria o papel de Ezequiel como atalaia? Você percebe alguns detalhes envolvendo isso. Primeiro, no chamado de Ezequiel para ser um atalaia, Deus está dizendo para ele assim, olha, você vai ser a minha boca para o povo. Com o papel de atalaia, ele precisava traduzir para o povo as lições e os alertas de Deus. É dentro dessa perspectiva que Ezequiel vai tomar algumas atitudes que muitas pessoas teriam dificuldade hoje em dia para entender. Talvez até internassem Ezequiel em uma clínica psiquiátrica. Por exemplo, Ezequiel, por ordem de Deus, ele faz uma miniatura de Jerusalém e ele começa a fazer apresentações nas ruas de Israel, de Jerusalém, com aquela miniatura, no vale ali, na verdade, não em Jerusalém, mas na região de Quebar, nas ruas ali do exílio, ele começa a fazer uma espécie de simulações com uma criança brincando com um forte Apache, mostrando o que iria acontecer com Israel, as nações, né? Os bonequinhos ali mostrando a invasão que aconteceria. Deus, por exemplo, mandou Ezequiel cortar o seu cabelo, depois jogar o cabelo e cortar os fios de cabelo que caíssem com a espada. Literalmente jogar cabelo e cortar cabelo com a espada. Deus mandou Ezequiel durante um ano dormir de lado e cozinhar comida sobre fezes secas. Olha só, para mostrar o nível de degradação espiritual que Israel estava. São atitudes simbólicas que tornam, inclusive, muito difícil entender e interpretar o livro de Ezequiel. Para você ter uma noção, esse livro é tão desafiador que Calvino, o grande reformador, escreveu apenas 12 capítulos no seu comentário. Ele foi comentou apenas 12 capítulos. Lutero também não morria de amores pela interpretação do livro de Ezequiel, porque realmente é um livro difícil, até pelo comportamento simbológico do seu protagonista. Mas é nesse papel de atalaia mesmo que Ezequiel se confronta. Quando ele vê a glória de Deus, diz que após o 7º dia, dá a ideia de que ele ficou 7 dias ali embasbacado mesmo, com a glória de Deus se recuperando para depois começar a falar sobre Deus. E quando Deus o vocaciona, usa uma expressão que só Ezequiel tem esse direito de ser chamado, que é a expressão Ben Adam, que significa filho do homem, ou filho da terra. De certa maneira, era como se Deus estivesse falando, olha, você tem uma natureza humana fragilizada, você tem uma natureza humana fraca, mas eu estou te capacitando com a minha glória, que você está agora visualizando o seu cenário de carne com o seu cenário espiritual para você ter uma vocação. É interessante que nesse ponto a chamada de Ezequiel para ser um atalaia, um vigia de Deus, um profeta, se parece muito com a de Isaías. Ambos
no seu auge, no seu começo ministerial, ter uma visão da glória de Deus. Ezequiel a vê sobre o rio Quebar, Isaías a vê dentro do templo. Mas em ambos os contextos, você vê um contraponto entre a miséria do homem e a realidade da grandeza de Deus. Com o caso de Ezequiel, Deus fala filho do homem para mostrar para ele que ele era natural, que sua natureza humana é fraca. Para Isaías, você tem a própria verbalização de Isaías dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Então você percebe aí claramente que na chamada Deus faz questão de dizer: ei, vocês não são nada. Quem é aqui na história sou eu. Eu que sou o inspirador. Vocês são apenas os canais. Amém? E por fim, Deus mostra claramente qual é a responsabilidade de cada um dos envolvidos no papel do atalaia. E esse é o último tópico de nossa lição. Você vai perceber que Deus diz claramente: olha, Ezequiel, o que eu mandar você falar, você vai falar. E ele cita alguns exemplos, inclusive no seu próprio texto. Ele fala sobre o ímpio, ele fala sobre o justo, tá? E ele diz: olha, se eu ordenar que você fale e você não falar, a pessoa que não receber a palavra, ela pode perecer. E ao perecer, ela responderá por si, pelos seus pecados, e estará condenada. Mas a condenação dela também estará em suas mãos, Ezequiel. Olha que interessante, Deus não está dizendo que o profeta, ao ministrar, ele isenta o receptor da mensagem de sua responsabilidade. Claro que não. Deus diz: olha, se você não falar, eu vou cobrar da pessoa do mesmo jeito. Do justo e do ímpio, eu vou cobrar do mesmo jeito. O ímpio, que não se converter, do justo, que pode se desviar. Se você não falar e o justo cair e o ímpio vier a fracassar no seu pecado, eles vão pagar esse preço. Portanto, existe sim a realidade, a responsabilidade objetiva, que é do terceiro. Mas também este sangue será cobrado de você. A alma dele será cobrada de você porque você não falou. Nesse caso, é a responsabilidade subjetiva. Então, há essa dupla realidade. Mas eu diz: olha, mas se você falar e ele se converter, ele se voltar, eu também colocarei isso, numa linguagem moderna nossa, né, na sua conta, no seu galardão. De certa maneira, o que Deus está dizendo é que não existe mãozinha leve, não tem Deus passando a mão na cabeça de ninguém, nem de canal, nem de receptor. Tanto quem recebe a palavra, ou deixa de receber, quanto quem entrega a palavra, ou não entrega, tem a sua responsabilidade diante do ato de Deus e intransferível dentro desse processo. Meus amados irmãos, a lição de número 1 é apenas um panorama geral sobre o livro de Ezequiel. A partir de nossa próxima aula, nós iremos nos aprofundar especificamente em alguns detalhes desse livro maravilhoso, que eu tenho certeza que tem grandes ensinamentos para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e eu espero você aqui na semana que vem para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Amém.